Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Fri começando. Que alegria receber você. Eu sou muito feliz por isso, porque eu creio que o Espírito Santo ele marca na agenda dele antes de marcar com a nossa. E é por isso que estamos aqui nessa tarde, nessa noite, nessa manhã. Não sei que horário que você está assistindo, mas eu quero que você receba com muito carinho Lenir Torquato Justen, como é? Justen. Justen! Oh, que linda! Que maravilhoso te receber aqui após, vamos pensar, uns 7 anos que a gente se conhece? 8? Por aí? Por aí, né? É. Não, acho que 10 anos, porque foi 2015, eu Ah, acho. isso. Caramba, deu 10 anos, É, Leni. meu Deus. Me conheceu uma Sim, menina. Ainda sou adolescente. aquela. Ainda sou. Que alegria poder te receber aqui. Gostaria que você, né, contasse um pouquinho da tua história e se apresentasse pra gente aí. Bem, eu sou Lenir Justen, né, Torquato É, não Justen. somos parentes, por Parece. incrível que pareça. Os Torquatos. Sou mãe, né, sou esposa, tenho 53 anos. Não, eu me recuso a Sou acreditar. cristã desde berço, mas me converti com 12 anos, né, onde eu fui batizada. E, tenho aí algumas histórias de vida, né, para falar, incentivar as pessoas que Deus ele cuida da gente no mínimo detalhe. Olha só, gente, parece até que eu tô fazendo discípulos por aí. Porque eu vivo dizendo, Deus é Deus de detalhes, porque eu vejo que as pessoas às vezes se perdem nas correrias do dia a dia, se perdem nas coisas mesmo, porque a vida adulta não é fácil, né? Sendo mãe, sendo esposa, tendo um trabalho, quando vê você vai sendo acarretado com tudo isso e você para de contemplar. Né, esses dias eu fui tomar um café com uma amiga e olha que interessante, né, como é importante ter amigas de Jesus, porque foi num dia que eu não estava tão bem. As nossas emoções, às vezes, elas nos dão umas rasteiras, né? Oscilam, Não é porque a gente é cristão que a gente não sente nada, ou que é pastor que não vai sentir nada. Não, eu sou humana também. Então teve um momento que, assim, que eu não estava tão legal. E aí eu disse assim: quer saber? Vou mandar uma mensagem pra saber o que ela tá fazendo. Oi, amiga, o que você tá fazendo? Ela disse assim: eu vou chegar aí na tua casa, vamos tomar um café? Deu, vamos. Aí ela me tirou de casa, a gente foi tomar um café. E a hora que a gente chegou no café, o café era tão lindo. Eu parei olhando a árvore, assim, eu tava tão feliz com a árvore, que ela tirou uma foto minha olhando a árvore, disse assim, essa é tu, ó, tu fica feliz com as pequenas coisas. E é bem isso, às vezes a gente esquece de olhar para a criação do Criador, né? Então, realmente, quando a gente exatamente. para ver os detalhes dele, é maravilhoso. Mas que alegria. E me diz, para você poder entender esses detalhes, você precisou conhecer Jesus. Como que foi Exatamente. essa conversão? Então, nasci num lar cristão, né, e como todo mundo sabe que quando a gente nasce num lar cristão, a gente vem praticando ali conforme é ensinado, Uhum. mas chega um momento da sua vida que você tem que decidir, tem que dar um passo, e aceitar Jesus como seu salvador, né, e decidir seguir, né, se batizar na igreja, né, e foi ali com 12 anos que eu me batizei e desde então eu tive sim alguns momentos que a gente fica, né, meio que derrapando, mas como tu falou, somos seres humanos, né, Sim, sim. e aí mas sempre firme no Senhor, assim, né, saber apesar de tudo, de todas as coisas, a gente sabe que Deus é que nos fortalece. É E não verdade. adianta a gente correr para qualquer caminho, qualquer refúgio, mas não tem jeito. É Deus que nos fortalece, né. Amém. E a vida, assim, ela vai tendo altos e baixos, né, e a gente vai às vezes nós esquecemos que a gente tem um Deus tão poderoso e maravilhoso, que nós queremos fazer as coisas com as nossas Forças. limitações, com as É. nossas mãos, né, e esquece de falar com Deus. Uhum. E Deus ele está lá, querendo te ajudar, mas para isso existe a oração e a nossa intimidade com Ele, né, a gente É. precisa estar íntimo com Ele, então, não adianta tu: "Ah, Deus não faz nada por mim, as coisas que eu quero Deus não faz", mas se a gente não conversa com Ele, então a gente precisa conversar. É isso E a partir mesmo, do momento que a gente começa a conversar com Ele, as coisas vão fluindo. fluindo, vão vindo do jeito que É verdade, eu gosto Ele muito aprova. dessa questão, porque às vezes parece tão clichê a gente falar sobre oração, né, gente, uma vida de oração", mas eu vejo uma igreja quando ela está fundamentada na oração, os sinais e maravilhas eles acontecem, as coisas começam a fluir, a vida das pessoas são restauradas de fato, né, então de fato, sem oração o crente não é nada, e até isso que eu tô te falando, né, pra ver um Deus de detalhes, para ver e ter essa intimidade com o Espírito Santo,
nós precisamos estar numa vida pautada na oração, porque tem muito cristão que diz assim: "Eu sou cristão, vou à igreja todo domingo e tudo mais", e acha que isso é ser igreja. Aí tá lá, segunda, morto, terça, morto, quarta, morto, quinta, morto. E isso não é a vida que Exato. Cristo tem pra nós. A vida que É. ele tem pra nós é todos os dias, ele quer essa intimidade com seus filhos. E por isso que eu tenho batido muito nessa tecla da oração, porque, de fato, os cristãos esqueceram de orar. Então, que legal você falar sobre isso, porque, tipo, é bem isso, nós temos que lembrar o povo, gente, volte à estaca principal, o fundamento, a oração, a base bíblica, o jejum, as práticas e disciplinas espirituais, né. E às vezes as pessoas não conseguem sozinhas. Então que encontre um pequeno grupo, e foi assim que a gente se encontrou, né, inclusive. Olha Exatamente. só É, o poder de um pequeno grupo, porque é é. uma aliança que você faz para o resto da vida. Olha só, Nossa, faz 10 anos. é. 10 anos a gente aqui conversando e falando dos feitos do Senhor, É, então eu creio nisso. Deus une propósitos, né. Totalmente, É, totalmente. exatamente. E como bem tu falou ali, às vezes a gente se batiza, tá indo na igreja, frequenta, frequenta, mas esquece de orar. É, Então não adianta tu tá frequentando uma igreja e esquecer de falar com o principal. principal, né. Exatamente. É. E a minha vida, assim, é pautada, como eu te falei, nos mínimos detalhes, porque, quando eu era adolescente, a minha mãe era professora de escolinha dominical, Uau! mas eu tinha no coração, assim, que eu queria ser professora, mas eu não fiz muita coisa para ser professora, Uhum. né. E aí vai vindo emprego, você precisa trabalhar, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, Uau, 11 11 anos de anos. Hoje idade. a gente vê as de 11 anos e como que eu né, Exatamente, né. E como era um muda. emprego ainda bem assim, né. É, eu não vou falar, assim, que foi um emprego ruim, porque não, eu aprendi muito, a gente aprende, né, nessa vida, então, mas assim, sempre, uma oportunidade de emprego ali, outra ali, mas eu não pensava no que eu tinha no meu coração, que era um sonho de ser professora. Olha isso. Então foi passando o tempo e depois que eu estava trabalhando numa loja, daí recebi um convite para trabalhar numa creche, mas ainda assim eu não tinha formação para trabalhar como Uhum. professora, mas naquela época, né, não vou nem Ainda falar podia, aquela né. época, né, a gente Sim. Auxiliar, enfim, auxiliar né. da educação, e entrei, Sim. trabalhei por 3 anos, depois meu marido inventou de abrir um restaurante, a gente abriu o restaurante, ficamos 8 anos nesse restaurante, e aí eu fiquei muito doente, eu tive que tirar um tumor benigno, né, Uhum. e aí já era o segundo, na verdade o meu primeiro eu tirei com 21 anos, depois Caramba, muito nova. e aí no final da lanchonete com 31 anos eu tive que tirar esse tumor, mas eu orava constantemente para Deus: "Senhor", e sabe quando tu tá trabalhando num local que, assim, tu tá vendo que tá rendendo bastante, mas a tua vida espiritual tá se esvaindo, Uhum. porque tu não tem tempo, porque tu te dedica, é porque é sustento para a família e tal, Uhum. e a gente não pode focar nisso, porque a gente sabe que é Deus que Deus que rege todas as coisas, né. Sim. Então eu vivia, assim, orando, pedindo para Deus, né: "Ai, Senhor, se não for da tua vontade, fecha essa lanchonete, dá um jeito", porque o meu marido não queria. E aí eu acabei ficando doente de novo. Meu Deus. E aí tive que fazer a cirurgia, enfim, acabamos fechando a lanchonete. Fechando a lanchonete, recebi um convite para trabalhar como gerente de uma loja no centro, e nesse meio acabei engravidando da Letícia, que Ah, tem 18 anos, sim. Ah, o neném, né. Quando eu ganhei a Letícia, ela ficou muito doente e eu saí da loja e tal, e saí da loja. Aí um ano depois eu recebi o convite para voltar a trabalhar Olha nessa só, loja. E aí voltei e, resumindo, fiquei 8 anos nessa loja, daí que entra a a parte da profissão educação. da educação. Uau. Trabalhando nessa loja já fazia 16 anos que eu não estudava, que eu não colocava o pé na escola, né. E aí a menina falou assim para mim: "Vamos fazer o Enem?" Falei: "Não, capaz de fazer o Enem, meu Deus, é uma Numa mulher com altura dessas, né. 3 filhos, vou fazer Enem?" "Ai, mas vamos fazer o Enem comigo e tal?" Falei: "Tá, vou fazer." Fiz por fazer o Aham. Enem, não tinha estudado, enfim, veio o resultado e ela lá, ela bem novinha, Hã. olhando as notas e as notas, "Uau, Leni, tu tirou uma nota máxima do Enem na redação." Eu falei: "O É quê? sério? Tu podes conquistar uma faculdade Aham. gratuita e tal", mas eu já estava fazendo faculdade de administração, porque eu Administração. era gerente da loja. E aí eu falei: "Ah, então tá, vou fazer a inscrição." Fiz a inscrição,
quando eu fiz a inscrição, olha o que eu escolhi, era para mim escolher psicologia e Aham. administração, porque Que daí era eu a ia área que tu passar queria? Sim. exatamente. Eu não sei o que aconteceu, que no lugar de psicologia eu coloquei pedagogia, Meu Deus. pedagogia, mas coloquei sem Muito saber. específico. Quando eu recebi o e-mail, que era para mim, que eu tinha ganhado uma bolsa de 100%, a minha bolsa foi 100% gratuita. Em pedagogia, eu falei: "Pedagogia? O que Meu que tem a ver Deus, com o que eu tô fazendo não tem agora? nada a ver, eu sou gerente", né, se fosse psicologia ainda tudo bem, mas pedagogia? E e aí eu E vou foi fazer. fazer. Fui, fiz, fui fazendo, fiquei fazendo as 2, né. Aí pedagogia e De administração. administração. Aí chegou no caminho, né, quem é que aguenta ser Não, gerente de uma loja com não, 3 filhos e não, fazer não 2 dá. faculdades? Não dá. Não dá. Aí eu falei: vou desistir da pedagogia, Sim. não quero pedagogia". Aham. Quando eu fui desistir da pedagogia, a moça falou assim: "Ó, é uma bolsa, se tu desistir não pode mais, tu não pode trancar", na verdade, eu queria Eita. trancar. Falei: "Tá, então tá, eu vou trancar então a administração". Porque você estava Tranquei gostando e da continuei na pedagogia. pedagogia. Me formei em 2014 e em 2013 eu já retornei para a educação, aí Ó, saí da loja. Gente, assim, eu falo, e aí depois que veio cair assim, a gente, eu estou vivendo o meu sonho. é, Deus, de ele cuidou pequena. certinho. Meu caminho aos meus olhos estavam tortos, né? Sim. Só que Deus me levou ali na Era um profissão. propósito pra tua vida estar nas Exatamente, escolas, olha isso. exatamente. E hoje Deus tem abençoado, me efetivei, né? Faz 3 anos e pouco. E, assim, as crianças, eu vejo que aquilo ali, eu não sou uma simples professora, sabe, eu sei que eu tenho uma missão ali, Amém. porque a gente sabe que é um ambiente, assim, que é indescritível, sabe. A escola é uma coisa, assim, que não tem nem o que falar, porque, assim, tu recebe muita demanda, muitas crianças ali que precisam, às vezes, de uma palavra, de um abraço, de um carinho, sabe. E, às vezes, só isso que tu precisa dar. E com isso, Deus me abençoa tanto, as crianças, assim, elas sentem, assim, que Deus caminha comigo, porque eu sempre antes de entrar na escola eu falo: "Jesus, Amém. vai na minha frente, neutraliza toda a obra, né, Uhum. que tá ali". E nesse último ano uma supervisora veio falar para mim assim, ó: "O que que tu faz? O que que tu faz com as crianças que elas te veneram? Que elas vão atrás de ti, e eu entro na sala de aula, elas estão quietinhas", porque a maioria é tudo assim, né. Sim. E eu falei assim para ela: "Sabe o que que eu faço? Antes de entrar na sala de aula eu peço: 'Jesus, entra comigo, vai na minha frente'". Ela regalou o olho assim e falou: "Uau!". Depois eu fiquei sabendo que ela era ateia, que Olha só. ela não crê em Deus. E aí eu falo: "O que que Deus faz com a gente, É, né? o Se uma propósito. alma vale mais que o mundo inteiro, Amém, né?". amém. Então Deus leva a gente para vários caminhos. Eu creio nisso e é tão interessante tu falar isso, porque a área da educação, ela tá no nosso coração, né, como compaixão, desde 2017. A gente imaginava, a gente tem que fazer sim, tu nos conheceu ali fazendo as obras sociais, né, e de Sim. fato nós cremos que a igreja tem que ir além das 4 paredes mesmo e servir a cidade local, mas a gente ficava assim: "Mas não é só assistencialismo, não é só assistencialismo, isso não nos completa, não é". Deus tem que dar uma estratégia de educação para que a gente possa, de fato, fazer uma prevenção. Uhum. Era isso que vinha na cabeça. Tem que ser um trabalho de prevenção, prevenção, educação. E aí foi onde veio o GPS, veio o clube, primeiro veio o clube, depois que é o contraturno dos adolescentes, Sim, depois veio o GPS, daí depois o Philips. E hoje a gente trabalha e atua na educação, assim, de uma maneira que agora eu entendo, que agora está completo. Os sim, braços se uniram, porque de fato não é só assistencialismo, precisa sim da educação. É necessário assistencialismo. Claro, todo mundo às vezes passa por alguma coisa, às vezes eu passo por situações difíceis e eu preciso de alguém, né, não tô falando que isso é errado, mas não é só isso. é, É você também ter essa prevenção da geração que tá vindo, vem uma geração saudável. Porque de fato o que você tá falando aí, das crianças virem e o jeito que elas vêm às vezes precisando de um afeto, um carinho, é porque muitos pais, estão tão no trabalho, 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 que esqueceram que o principal de tudo é a família. Quando a exatamente, saúde se acabar, quando a velhice chegar e eles não tiver nada, vai estar vazio, aí eles vão lembrar e vai ser tarde demais, né. E exatamente. isso é muito triste, por quê? Porque pai não sabe ser pai, não sabe estar em casa, não sabe dar carinho pro filho,
Mãe, às vezes, não é afetuosa, só sabe brigar, brigar, cobrar, cobrar, chega em casa já brigando, ou então aqueles que não dão limite nenhum e o filho cresce sozinho com a Exato. internet, entendeu? E a educação, gente, a escola, e eu falo isso aqui, desculpa se você não gosta de ouvir isso, mas não é papel da escola educar o filho. Não, é. Isso é de casa, isso vem de casa. Se a casa não educa, não é lá fora. Por mais que a gente, pela compaixão que temos, pela misericórdia que temos, às vezes acabamos Sim, dando uma sim, instrução ou outra, né? é, Não tem como, porque tá em nós. Mas não é o papel da escola. É o papel de exatamente. casa, né? E é muito forte falar sobre isso, porque de fato é uma geração que realmente precisa desse amor de Jesus, né? E que legal saber que você tá refletindo de Jesus através disso. E É. eu soube, né, que você trabalhou a canção das melhores coisas lá. Como é que foi? Então, trabalhei na festa da família, Olha né, só. eu ainda, eh, tinham 2 músicas para a gente escolher, era uma música que eles escolheram lá que era do música popular, que é do Toquinho, o Caderno, né, e Uhum. era essa música aí, As Melhores Coisas. E quando eu coloquei As Melhores Coisas para eles, eu: "Nossa, essa". E Que aí eu falei: lindos. "É grande, vocês vão decorar". "Sim, sim, sim". E aí fizemos até coreografia, não sei se eu cheguei a te mandar A o vídeo, eu acho que eu coreografia mandei, não, né. você só mandou eles cantando no corredor, assim, numa escada. Ah, Você mandou não, daí a esse. gente Ah, apresentou, foi é? lindo demais, as famílias, os pais choravam, assim, Ai, porque a que gente fez a lindo. coreografia, a gente fez um coração, um lado era de pedra, outro lado era Uau, vermelho e no final trocaram o coração de pedra para para o o coração coração de de gente. gente, Nossa, uau. foi lindo, foi lindo. Então eu vou te mandar depois, eu Ai, me esqueci. manda, quero ver, Foi eu até vou maravilhoso. passar aqui no episódio. E várias pessoas, assim, "De quem é essa música? De quem é essa música?". Ai, que Aí bacana. eu, né, mandava o link: "Ah, isso aqui é do Diego, né". É. É, uma bênção essa Que música. legal, fico muito É. feliz, porque quando a gente fez algumas músicas, assim, por mais que a maioria era congregacional, a gente estava muito com o coração assim, temos que ter algo que realmente, né, fale dos Sim, princípios, mas não fale que é de Deus, porque às vezes a pessoa ouve isso. Deus, trava, É. ouve Jesus, trava, né, então vamos falar dos E essa princípios. música ela dá um choque na realidade, É. né, porque ela desperta para a pessoa que está ali focado nas coisas materiais, né. É, e veio na pandemia, imagina, olha só, porque tinha lá as casas, tinha lá as estruturas, mas todo mundo dentro de casa, por quê? Porque não podia ir para Exatamente. lugar nenhum. Então, o É, de que é feito? É feito de pessoas, né, é. até as empresas são feitas de pessoas, então, tipo assim, não é Sim, estrutura, gente, as pessoas realmente estão estrutura, estrutura, estruturas, bem material, bem material, bem material, e esqueceram da realmente das melhores coisas. as melhores. É, mas que Verdade. legal, então hoje trabalhando na educação, cumprindo o seu propósito. Feliz com isso, que alegria. Fico muito Feliz, feliz. feliz. Meu esposo ele apoia bastante, né. Amém. Não é fácil, porque é Sim. bem cansativo, é estressante, né, tem dia que dá vontade de desistir. É, né, quem nunca, né? É, mas é recompensador e a gente sabe que o nosso galardão É do céu. não é aqui na terra, é no Amém. céu, né. E o meu esposo ele incentiva bastante, assim, né, sobre isso, sobre a educação, porque ele mesmo fala que quando ele era criança, ele não teve muito apoio, muita, né, então ele incentiva isso, É, que né. bom, porque de fato é uma geração que precisa dessa direção, né. Uma direção nunca teve tanta informação, mas ao É, mesmo tempo nunca houve uma geração tão perdida, né, onde a gente tem que restaurar exatamente. essa questão de dar uma direção, de dar um foco. É muito Sim. forte isso. Que Quando tu legal. fala de Deus nada a ver, ou tu tá É, doutrinando, ou é, tu, né, então, é. hoje em dia, tipo, a gente tem que ser resistente, tem que ter coragem em Deus, porque Ousadia do Espírito Santo, ousadia não do tem Espírito jeito. Santo. É isso mesmo. Porque não é fácil. É. E me conta aí mais alguma experiência que tu teve com o Senhor que tu gostaria de compartilhar com a gente? Então, eu quando eu falo que Deus abençoa a gente nos mínimos detalhes, porque às vezes tem coisas bobas que para os nossos olhos parecem coisas bobas, mas para Deus não é, né. É que para Deus não existe valor nas coisas, né. Uhum. Então, vou contar um episódio, assim, que eu e meu marido, nós ganhamos um final de semana lá em Urubici, Uhum. numa pousada. E aí, esse final de semana era muita chuva, 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 chuva. E eu falei: "Senhor, chuva, né, vou ficar lá na pousada dentro da pousada, Sim, né". sim. E eu não conhecia Urubici, né. E aí a gente foi para lá, era muita chuva e tal.
Naquela noite chegamos lá, jantamos, tivemos que sair com guarda-chuva, água aqui no tornozelo, Meu mas era Deus. chuva mesmo. E aí fomos, né, para pousar. Quando chegou no outro dia, no café, eu falei para ele assim: "Ah, a gente precisa dar uma volta, eu quero conhecer pelo menos um ponto turístico, né, lá no Mirante, né, Aham. da Cascata do Avencal, que eu queria ir". E a gente saiu do café, e chuva, e chuva, e Sim. chuva, e aí fomos pelo caminho. Quando chegamos lá na entrada, meu marido foi comprar um ingresso, e eu fiquei no carro e sabe aquela oração que tu faz, assim, para Deus, ousada, mas com toda a sinceridade do coração? Aham. E eu falei assim para Deus: "Deus, eu sei que tu não precisa me mostrar nada, porque tu és maravilhoso, tu provê todas as coisas. Mas pela tua misericórdia, Senhor, manda um vento e abre um sol, por favor". E ainda falei assim para ele: "E tu sabes que meu marido ele não tem muita fé, que meu Me marido ajuda ele a me avivar, ajuda, né. Senhor, manda, manda". E aí, ainda brinquei com o rapaz que estava vendendo o ingresso, falei assim para ele assim: "Com chuva é mais barato?". Ele falou: "Não, a chuva é brinde". Falei: "Ah, Chuva é tá bom brinde. então". E aí a gente comprou o Sim. ingresso, fomos estacionar o carro, saindo do carro, chuva e frio, pensa, Uau! 1 grau, Sim, com sim. chuva e Lá é frio, vento, é. lá é. Saímos, fomos até o mirante. Quando chegamos lá no mirante, tinha um fotógrafo tirando foto de 2 meninas com guarda-chuva, as meninas bem bonitas lá. E eu falei: "Ai, Senhor, como é". Fui para a chuva e falei para meu marido: "Tira uma foto de mim mesmo assim, aqui na chuva". De O repente, vento. Pri, veio um vento tão Acredito. forte, um Aham. vento muito forte, e aí o rapaz assim: "Nossa, que vento!", o guarda-chuva da menina saiu voando. Voou E eu olhei assim para minha frente, tinha um buraco no céu só pra azul, vocês. azul. E eu falei: "Uau, meu Deus!". Aí o fotógrafo viu aquilo ali e o sol já veio, o sol veio assim, ó. O fotógrafo viu aquilo ali e falou assim: "Ai, deixa eu tirar uma foto de vocês, que o sol veio só para vocês". Daí eu falei para ele assim: "Moço, mas sabe que eu acabei de falar com Deus e eu pedi para Deus para ele soprar um vento e mandar um sol, porque eu queria tirar uma foto com o sol". Ele Olha. assim: "Sério?". E E aí ele ainda, não só teu marido, mas o fotógrafo também pôde não, eles ouvir. ficaram tudo assim. Aham. E aí ele veio, tirou a foto, e aí o vento continuou, abriu o sol. Abriu o sol Aleluia. durante o percurso naquele parque, sol, sol, sol. E eu falava para meu marido: "Tu viu? Tu viu?". E eu ali, né, e aí falei para ele assim: tira uma foto, por favor". E eu fui lá, me ajoelhei no mirante, tem uma foto Amém. ajoelhada no mirante, agradecendo a Ai, tem que Deus. colocar isso aí no final do episódio pra Tem gente uma ver. foto. Vou te mandar então. E aí, quando nós retornamos, estava terminando o passeio para entrar no carro, Aham. começou a chover. Uau! Eu falo assim, ó, Deus É, ele ele não é surpreende. coisa boba não. Não, Ele, olha, ele é excelente nos mínimos é detalhes, né. verdade, é Que a verdade. gente, às vezes, é como eu falei, tu pensa assim: "Ah, eu vou pedir para Deus só um milagre enorme, Deus me dá um". Parece que são coisas só sobrenaturais, Não, né. É. Deus ele se agrada da sinceridade do nosso Amém. coração, né. Eu creio nisso. Outra coisa que aconteceu agora recentemente, no que eu falei para ti dos Sim. mínimos detalhes, que a minha pressão arterial sempre foi 11/6, 11/6 sempre, quase encostada em barranco. Aham. Na minha gravidez chegava a desmaiar. E chegou um dia, no domingo, a minha pressão, começou a sair muito sangue, meu nariz começou a sangrar, sangrar lá na Uhum. praia, e fui medir a pressão, minha filha assim, ela disse: "Mãe, vai medir a pressão?". Eu falei: "É mesmo, vou medir, eu tenho um aparelho em casa". 15/9. Eu: "Uau!", já fiquei com Pronto. medo. Porque se vocês não sabem, né, eu perdi uma irmã, ela faleceu com um aneurisma cerebral, no mesmo episódio, assim, saindo Meu sangue. Deus. E aí, me apavorei, na hora tu esquece que tem um Deus maravilhoso, né, e me apavorei: meu Deus, faz um chá de camomila, pelo amor de Deus", falei pra minha filha, de maracujá e tipo assim, né. Aí tomei o chá e a pressão nada de baixar, nada de baixar. Aí você: "Ah, vou dormir sentada mesmo". Dormi sentada, me acordei a 1 hora da manhã, tum, 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 coração acelerado. Fui medir, a pressão estava 13/9, para mim ainda era Mentira. alta. É. Aí eu fiz outra oração daquela. Falei: "Senhor, eu não quero sofrer de pressão. Tu sabe, minha irmã", falei para ele: "Eu não quero, Senhor. Eu sei que tu morreu na cruz para nos dar a salvação, mas eu Uhum. também tenho certeza que tu levou todas as enfermidades. Então, pressão é uma enfermidade, eu não quero, Deus. Por favor, pela tua misericórdia". Eu acabei de fazer oração, pedi, né, agradeci, eu fui medir a pressão
11/6. Meu Deus, E aí deixa eu acredito. te contar, meu médico estava marcado já para segunda agora, Aham. e segunda-feira eu fui no médico e contei para ela, só não contei da oração, né, falei que tinha aumentado, tal, contei tudo que tinha acontecido e tal, ela assim: "Tu vai fazer então, vai anotar todos os dias". Uhum. Eu tô anotando todos os dias em horários E intercalados, o aí? máximo 12/7, Mas tá tudo 11, certinho. tudo certinho. Glória a Deus. É, por isso que eu falo, Deus Glória é a Deus. maravilhoso, sabe? Ele faz a obra completa, é maravilhoso mesmo. Completa, é. E Amém. quando eu tinha 6 anos de idade, eu tô falando assim meio que atropelado, Sim. é que é tanto milagre. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu lembro que eu fui numa campanha de milagres e o missionário orou lá e eu vi uma moça que estava na cadeira de roda, que ela tinha ferida na perna. Uhum. E depois a gente ficou sabendo que era câncer, a mãe falou, né. E quando ele orou, eu olhei com os meus olhos, eu tinha 6 anos, e Uau, a carne dela foi preenchendo, assim. E uau. eu sempre questionava Deus: "Meu Deus, a gente ora e às vezes", então ele, né, a É, gente sabe que a gente tem que orar com toda a sinceridade, com a é isso simplicidade. mesmo. Saber que ele não precisa mostrar nada para ninguém, porque ele é maravilhoso, né. É, Mas que pela misericórdia dele que se renova todos os dias na nossa vida, ele, amém. né, faz parecer a E glória. às vezes a gente fala, né: "Ah, por que será que não acontece mais milagres como antigamente, né?" E eu digo assim, pode ser um pouco pela falta de fé das pessoas, né, que está se esfriando, mas também, eu vejo que, Cristo ele tem suas formas de agir, né, tem suas formas de agir. Quem sabe naquela época, para ele mostrar que era o Messias, tinha muitos milagres e maravilhas, sinais muitos, né. Agora é um ou outro, mas eu acho que também falta oração. E já volta ao que a gente falou lá atrás, Sim, falta oração. Mas o maior milagre que eu acredito que possa acontecer é a transformação do nosso coração. exatamente. É a transformação do É, homem, de uma mulher que está debaixo de de é. de algo no Senhor, né. Mas que alegria ouvir isso. Vamos ler o texto de hoje então pra gente finalizando, porque realmente o tempo voa, meu Boa. Deus, que tá lá em Provérbios 16. Versículo 9 que diz: "O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos". Por que esse versículo, Lenir? Então, esse versículo é que por mais que tu tá nos caminhos tortuosos, né, e tu acha que: "Ah, Deus não tá aqui", ou "Deus não tá me ouvindo, eu não queria fazer isso", mas é Deus te direcionando para chegar num propósito, né, porque Ele é o Deus que sabe de tudo, Amém. né, e sempre tem um propósito. Em todo trabalho que você for, em todo lugar que você estiver, né, ali tem um propósito de Deus. A gente tem que ficar atento aos sinais dele, né. Amém. Eu creio que o Espírito Santo ele vai nos conduzir em tudo e que em nome de Jesus você que está em casa possa viver os milagres e as maravilhas do Senhor. E eu quero agradecer agora também a Lenir por tudo aquilo que você compartilhou com a gente. Passa muito rápido, quem sabe um dia a gente faz o parte 2 para contar outros milagres e maravilhas do Senhor. Mas eu quero agradecer a doutora Letícia Sebem, que cedeu esse espaço tão lindo que a gente está. Fomos recebidas muito bem, né? Cafezinho Sim, com muito bem. Nutella e não sei o que, gente. Uma delícia. Então conheça, tá aqui no centro da Palhoça e a gente vai colocar o arroba delas aqui para você poder conhecer. E obrigada a todos os nossos patrocinadores também. Obrigada a você que assistiu até aqui. Compartilhe esse episódio com alguém, dá o seu like, comenta e Deus abençoe você. E até o próximo Tete a Tete. Pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia, sou grato.